e eu vou trazer um resuminho para vocês desse conteúdo, beleza? Então, o que é uma projeção cartográfica? Projeções cartográficas são maneiras de representar o nosso planeta Terra, que vai ter um formato geóide, tá? Ele não é uma esfera perfeita como aqui a gente vê nesse globinho, certo? Ele tem uma forma mais achatada nos polos e é mais largo na região do Equador, certo? E tem algumas deformidades por conta justamente das formas de relevo que vão constituir a nossa crosta terrestre. Então, o formato da Terra é geóide, se assemelhando mais com a forma esférica, ok? Então, nós temos duas maneiras de representar a Terra. Pelo globo terrestre, tá? Que é esse aqui, ou pelos mapas. E as projeções cartográficas são as maneiras encontradas de representar a Terra que possui esse formato geóide em um plano, no papel, no mapa, certo? Então, existem três tipos principais de projeções cartográficas, que são esses tipos: projeção cilíndrica, projeção cônica e a projeção azimutal ou plana. E aí eu vou explicar cada um desses tipos de projeções cartográficas para vocês, tá? Eu disse que a projeção cartográfica é uma forma de representar a Terra, tá? No papel, certo? Só que quando a gente coloca algo no formato de uma circunferência no papel, sempre vai haver distorções, certo? Porque a gente está pegando de uma forma para colocar na outra, ok? Então, toda projeção cartográfica sofre distorções a partir do momento que transferimos o formato da Terra para o plano, para o papel, para o mapa, certo? A projeção cilíndrica vai funcionar da seguinte maneira: como se a gente pegasse um grande pedaço de papel e fosse envolver a Terra em um grande cilindro. E a partir daqui a gente começasse a decalcar os continentes aqui por cima do papel. Percebam que o que é que eu vou conseguir desenhar, decalcar melhor? Essa região aqui, ó, que o papel entra em contato com o globo, certo? Quando a gente vai aqui para cima, a gente vai ter que, ó, dobrar o papel. Logo, na projeção cilíndrica, a gente vai manter um padrão aqui na região do Equador, mais similar ao que seria o real, porém, a região dos polos, a gente vai ter uma maior distorção, certo? Então, a linha do Equador vai se encontrar aqui, ó, bem retinha, e a gente vai ter uma maior distorção na região dos polos. Esse tipo de projeção cartográfica é a projeção mais comum que a gente utiliza nos mapas, nos atlas e nos estudos de cartografia, certo? Perceba que a gente vai ter aqui, ó, a Antártica, por exemplo, muito grande, muito maior do que o seu território, ó, original, que é esse aqui. A Antártica tem um território menor que a América. Porém, devido ao tipo de projeção cilíndrica, o território da Antártica aqui no planisfério, que é esse tipo de mapa, ele, ó, está muito maior do que a América aqui, enquanto o território da Antártica é só esse aqui, certo? A gente também vai perceber essa distorção aqui na região norte,
vai ter a mesma distorção. Os países muito mais espalhados, justamente devido ao tipo de projeção cartográfica que geralmente é utilizada para produzir o chamado planisfério. O outro tipo de projeção cartográfica será a projeção cônica, que é similar. É como se a gente pegasse um cone, e a gente agora vai encaixar o globo aqui nesse cone. E aí, mais uma vez, a gente vai ter uma maior facilidade de decalcar as regiões que estão aqui, ó, que eu tô tocando. Porém, essas regiões aqui, ó, eu vou ter uma maior dificuldade, porque eu vou ter que dobrar o papel, vamos dizer assim, certo? Para conseguir fazer o decalque dos continentes. Logo, a projeção cônica ela é muito utilizada quando eu quero manter a forma dos países de latitudes elevadas, porque ela vai justamente encaixar bem nessas regiões de altas latitudes e vai distorcer as regiões de baixas latitudes aqui próximo à linha do Equador. Então, nessa projeção cônica, a nossa linha do Equador já vai sofrer uma distorção muito grande, ela já vai ficar meio curva, acompanhando o formato do cone. Com isso, se terá uma maior distorção dessas regiões próximas à linha do Equador e conservará mais as formas dos continentes nas regiões de altas latitudes. E a gente vai ter uma projeção assim, ó, projeção cônica. Mantém a forma das regiões de altas latitudes, enquanto as de baixas latitudes vai ter uma maior distorção da sua forma, ok? O último tipo de projeção cartográfica vai ser a projeção azimutal, também chamada de projeção plana, certo? Nesse tipo de projeção, seria como se eu pegasse um certo ponto do planeta e colocasse um papel assim, ó. Então, eu vou conseguir decalcar bem a área onde o papel está tocando, certo? E o restante vai sofrer distorções. Todo o resto vai sofrer distorções. Então, a projeção plana ou azimutal, ela vai conservar apenas uma região. E ela é muito utilizada para fins geopolíticos. Ou seja, quando eu quero passar uma impressão política diferenciada. Nessa projeção, as linhas dos trópicos e do Equador vão ficar de forma mais arredondada, enquanto as linhas dos meridianos vão ficar tipo os raios da circunferência. Então, aqui são os meridianos e no círculo, a borda do círculo, são as linhas dos paralelos. Com isso, a gente vai ter uma menor distorção na área central, no ponto que foi escolhido para ser representado no mapa, e uma maior distorção nas áreas de borda desse mapa. Esse tipo de projeção cartográfica é a que é utilizada na representação da bandeira da ONU. Onde mostra que os países do centro, ou seja, os países europeus e norte-americanos que estão no hemisfério norte, eles estão na área central do mapa da bandeira da ONU, enquanto as outras regiões estão nas áreas periféricas, tá? Então isso mostra justamente a questão geopolítica. Eles pegam um ponto central, o Polo Norte, e aí os países do norte, os países que têm uma economia mais desenvolvida, vão estar ali naquele centro, que é justamente representando a cúpula central da ONU, ou seja, o G8, os países mais desenvolvidos do mundo.
E nas áreas periféricas nós vamos ter os países emergentes e os países subdesenvolvidos. Então é justamente para mostrar um padrão geopolítico nesse tipo de projeção cartográfica. Lembrem-se, toda projeção cartográfica tem uma finalidade geopolítica. Seja como a projeção azimutal usada na questão da bandeira da ONU, como eu acabei de explicar, seja na projeção cônica também, que a gente vai ver na próxima aula, alguns tipos de projeções cartográficas que tiveram esse viés geopolítico, como a projeção de Mercator e a de Peters. Mesmo elas sendo cônicas, elas também apresentavam um viés geopolítico, onde queria destacar alguns países e minimizar outros, se aproveitando das distorções que são geradas na construção de mapas para valorizar alguns países, alguns continentes em relação a outros. E é isso que a gente chama de visão geopolítica de um mapa. Lembrando que todo mapa ele vai ter alguns elementos essenciais, que são eles: a rosa dos ventos, ou pelo menos a indicação do norte. Então todo mapa, para ter um sentido de orientação, ele tem que indicar os pontos cardeais, ou pelo menos o norte. Ele tem que possuir um título para que a gente entenda do que se trata esse mapa, uma legenda que vai nos ajudar a fazer a leitura do mapa, e a escala cartográfica, que vai nos dar a proporção do mapa, o quanto do real está aqui dentro dessa redução, tá? A gente vai ver melhor cada elemento que compõe o mapa também numa próxima aula, num próximo videozinho que eu fizer para vocês, certo? Mas eu já vou deixando aqui um spoiler, tá? Então, ó, o título deste mapa aqui que eu mostrei a vocês é o mapa político, ou seja, ele mostra a divisão dos países, certo? Aqui a gente vai ter a escala cartográfica, que é justamente a proporção do mapa do que está no papel para o plano real. Nós vamos ter aqui a legenda do mapa, certo? E o sentido de orientação cartográfica, ok? Então, meus amados, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre projeções cartográficas. Então, dúvidas, me procurem. Fico por aqui. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!